Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, vamos ler do verso 16 até o verso 20. E eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, porque a gente aprende que Evangelho a gente se lê de pé. Mateus, capítulo 28, versos 16 até o verso 20, acompanhem a leitura. Você que está na internet também, se você está fazendo da sua casa um altar de adoração a Deus, coloque-se de pé em respeito à palavra, faça parte desse culto que estamos fazendo e vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida nesta hora. E, ó Deus, nós não podemos de maneira nenhuma estar, ó Deus, mergulhados nesta palavra e ensinar algo se não for da Tua vontade, do Teu Santo Espírito. Ó Deus, por isso eu te peço que em nome de Jesus, que seja o Teu Santo Espírito que nos ensine nesta hora a Tua palavra para seguirmos a Tua vontade como discípulos do Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, irmãos. Quando eu era pequeno, meio contraditório um negócio desse, né? Quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, anos 70, a gente gostava de assistir alguns filmes, e quando podia, na casa do vizinho, porque nem tinha televisão, de alguns super-heróis. Na minha época era o tal do Ultraman, Ultra Seven, Batman, Robin, tinha um Esper, que eu gostava demais, Robô Gigante. Galerinha nem sabe do que eu estou falando, né? Mas era bom demais, uma época muito boa. E as nossas brincadeiras era de brincar de quê? Com o super-herói. Eu adorava ser ali o Ultraman, matar monstros, ser lá o cowboy, lá era Kenny Rogers, eu acho, não me lembro o nome do Roy Rogers. Tinha um cowboy lá que era bacana demais, e a gente montava num cabo de vassoura e saía arrastando para lá e para cá e dava tiro com a mão, pá, pá, pá. Era uma delícia se sentir um herói ou querer ser como um daqueles super-heróis do meu tempo. Era muito legal, muito legal. A gente cresce, as brincadeiras passam e aí as responsabilidades chegam e a gente começa a mirar algumas coisas. E por que eu estou falando nisso, irmãos? Porque o texto que nós lemos é algo assim tão bacana e que eu espero transmitir para os irmãos, algo que me trouxe assim uma reflexão muito importante de quem eu sou nesta caminhada para o céu. Porque eu não estou caminhando para o túmulo, embora o túmulo hoje pode ser o meu destino, mas eu e você, chamados para a salvação, somos cidadãos do céu, caminhamos para o céu para encontrar Jesus Cristo e vivermos uma eternidade que Ele mesmo preparou para mim e para você. Logo, somos peregrinos aqui, passageiros aqui, e o nosso super-herói é Jesus Cristo. O nosso alvo tem que ser Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim, morreu por você, para que a gente pudesse ter essa esperança, essa gloriosa salvação de viver a eternidade no céu. Eu sei que hoje a gente fica aí em volta de muitas coisas, queremos ser ter muitas coisas, para autossatisfação, para mostrar para os outros, que é hoje mais o que se vê na mídia, é a gente vivendo coisa legal e postando
para os outros verem, não é verdade? É isso aí. Mas, meus queridos, eu queria chamar a sua atenção, você que está na internet, você que está aqui conosco, a nossa situação para com Jesus Cristo, quem nós somos nesta caminhada de fato. E o texto aqui, ele é muito rico, e eu espero realmente transmitir para os irmãos algo que me deixou até com o coração abalado, e vi o quanto eu preciso me esforçar para estar mais perto de Jesus, ser mais discípulo de Jesus Cristo. E eu queria então comentar com os irmãos sobre este texto, sobre o seguinte tema: 11 homens, um Senhor e uma missão: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O contexto nos diz o seguinte, que Jesus ressurreto já, aparece num encontro previamente marcado. Isso não foi um acaso. Esse foi um encontro previamente marcado. Coloca na tela para a gente aí, Mateus capítulo 26, versos 32. Mateus 26, 32, diz assim: Jesus falando, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. É Jesus falando com os discípulos. Ainda, Mateus 28, verso 7. Diz o quê? 28, 7. Pode jogar na tela. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo. E depois o texto que nós lemos aqui, olha, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, como Jesus lhe designara. Portanto, meu querido, não é um encontro casual, não foi por acaso, não foi algo sem qualquer planejamento, não. Jesus já havia marcado este encontro com os discípulos. Tem gente que acha que pode achar Deus, mas é Deus quem nos encontra. Tem gente que acha que pode ir até Deus, mas é Deus quem vem ao nosso encontro. Porque se Ele não fizer isso, jamais encontraremos Deus. Jamais, porque nós somos consumidos pelo pecado, porque a nossa humanidade não nos permite chegar adiante de Deus. E somente através de Jesus Cristo podemos adorar a Deus, cultuar a Deus e chegar até Ele. E por isso, não somos nós que vamos, mas é Ele que vem até mim, até a nossa vida. E eu queria chamar a sua atenção para uma primeira coisa. A primeira lição que a gente aprende aqui é que discípulo é diferente de seguidor de Jesus. O que é um discípulo? Discípulo é gente que quer ser igual ao mestre. É gente que olha para o seu mestre como seu super-herói. É que olha para seguir a Jesus e fazer as coisas que ele fez. É gente que entende o projeto do reino de Deus, do amor de Deus por mim, por você e por toda a humanidade. É gente que entende esse projeto e não sobrepõe os projetos pessoais acima dos projetos do reino de Deus. É gente que entende que Deus não dá sugestões, Deus determina, Deus manda e Deus faz. É gente que ama e quer ser o que o seu mestre é. Gente que entende que antes de ser e de ter o que tem, ele é um discípulo de Jesus. Ou seja, não importa se você seja um comerciante, se você seja um gerente, uma médica, um médico, um engenheiro, um pedreiro, seja lá quem você for, seja lá o que você seja, antes disso, você é um discípulo de Jesus. Você que crê na salvação em Cristo Jesus, portanto, podemos ser o que formos profissionalmente, mas sempre lembrando que estamos a serviço do reino de Deus. Portanto, esta é a missão do discípulo, tem que ser o desejo do discípulo, seguir o seu mestre. Ou seja, discipulado vem antes da nossa posição social e profissional, seja ela qual for.
E o seguidor de Jesus? Bom, nós vemos aqui muitos exemplos na Bíblia de que seguidor são aqueles que não querem servir, mas querem ser servidos. Seguidor é aquele que quer chegar e encontrar pronto. Está tudo pronto para cultuar, está tudo pronto para fazer, para transmitir, para não sei o quê, para tocar. É gente que está sempre pronta para criticar. O culto está demorando, o pregador pregou alto, pregou baixo, o louvor cantou muito, cantou pouco, o culto demorou muito, o culto não demorou nada, o pastor fala pouco, o pastor fala muito, o pastor visita, o pastor não visita, enfim. É gente que está só seguindo o fluxo, quer o Jesus da bênção, quer a bênção de Jesus, mas não quer o Jesus da bênção. São seguidores que só sabem olhar para os outros e criticarem. Querem ver a ação de Deus agindo nos outros, mas não têm a experiência de ver Jesus agindo em sua própria vida, mudando a sua mente, mudando o seu coração, transformando-o em discípulo de Jesus Cristo. Preferem ser espectadores e fazer e ver a igreja fazer, mas não fazer parte da igreja no seu fazer. Portanto, irmãos, existe aqui uma completa diferença de discípulo e de seguidor de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção que quando Jesus marca este encontro, ali não estão seguidores. As multidões que seguiam Jesus não faziam parte desse encontro, mas apenas os 11 discípulos de Jesus. Diz o texto, seguiram os 11 para a Galileia, para o monte que Jesus designara. Primeira lição que temos aqui, discípulo é diferente de ser seguidor de Jesus. Segunda lição é que o discípulo, ele é obediente ao seu mestre. Irmãos, isso é algo importante, porque diz o texto que eles seguiram para a Galileia, e nós estamos falando aqui para encontrar Jesus ressurreto. Mas olha só o que nos diz o texto de versículo 17, né? Versículos 16 ainda. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, o que nos diz o texto de Marcos, capítulo 16, verso 11. Marcos 16, 11 diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena, o que aconteceu? Não acreditaram. Nós estamos falando dos 11 que não acreditaram que Jesus, mesmo ele falando que ressuscitaria no terceiro dia, eles não acreditaram. Vejam que neste encontro, o próprio Mateus, versículo 17, diz que quando eles avistam Jesus, eles adoram, mas alguns duvidaram. A nossa natureza, ela naturalmente, gente, nós temos uma dificuldade de obedecer. E estes discípulos aqui, apesar da sua descrença, eles obedeceram. Colocaram uma ordem de Jesus Cristo acima do que eles próprios creram. Quantas coisas eu e você deixamos de fazer porque a gente não acredita que Deus vai agir. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente não acredita que fulano vai ser usado por Deus, que Deus pode agir, mudar corações, mudar mentes. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque não acreditamos como pessoas que seguem a Jesus Cristo. Mas isso faz parte da nossa natureza, e o próprio texto nos diz que quando alguns viram, eles também não acreditaram. Interessante que ele fala aqui que alguns duvidaram. Eu poderia aqui especular, dizer, talvez fosse Tomé um deles, né? O cara duvidava mesmo. Jesus, se é você mesmo, deixa eu botar o dedo na sua ferida. Mas eu posso especular aqui que talvez o próprio Mateus tenha não acreditado no que ele estava vendo. Jesus ressurreto. Quantas pessoas eu e você já vimos ressuscitar? Nenhuma. Vocês acham que lá também era diferente? Mas Jesus era Deus. E estava trazendo algo novo para eles, para o mundo e para nós.
Uma salvação que dependia da morte de Cristo Jesus na cruz, para que entendêssemos a grande salvação de Deus por mim e por você. Mas era algo inédito. Alguém ressuscitar. Será que eu acreditaria? Será que você acreditaria? Mesmo vendo e ouvindo o que Jesus fizera na multidão. Olha que Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou coxos, cegos, mudos, surdos e tantas outras coisas Jesus fez. Mas o fato é que aqueles homens, apesar da sua descrença, eles optaram por obedecer a Jesus. Então a gente entende já na primeira coisa que ser discípulo é diferente de ser seguidor. Ser discípulo compreende ser igual ao mestre, seguir o mestre, fazer o que ele manda. Ser discípulo de Jesus compreende em obedecer, ainda que nós não creiamos que Deus vai agir, ainda que nós não creiamos que Deus pode transformar pessoas, como Putin, como Cabral, quanto tantos homens aí que a gente não gostaria de ter nem amizade. Deus pode mudar essas pessoas. A graça do Senhor Jesus pode estar sobre estas vidas. Portanto, ser discípulo é diferente de ser seguidor. Ser discípulo é crer na palavra de Deus, mesmo é obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a descrença recai sobre nós. Terceira coisa que a gente aprende é que os discípulos de Jesus reconhecem a Jesus como Deus. Hoje de manhã nós estávamos estudando sobre a Trindade aqui, e foi uma confusão. É o quê? É 3 ou é 1? Que são 3. Houve aqui um negócio complicado. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele age em nossas vidas e esta é a natureza de Deus. E Jesus, apesar de ser homem, ele também era Deus. E se não fosse, não teria cumprido a sua missão. E a palavra de Deus nos ensina que só devemos adorar a Deus. Lá no Velho Testamento, quando a gente olha lá os 10 mandamentos, os primeiros capítulos dos 10 mandamentos fala que a adoração é só para Deus, é não ter outros deuses diante do povo, adoração somente a Deus e mais nada. A adoração é algo muito importante para Deus, só não é mais importante que você, o adorador, que precede a adoração. Lembra da conversa de Jesus com a mulher lá no poço de Jacó? Onde Jesus fala assim, olha, e são esses que o Pai procura para seus, quem completa? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro Deus olha o adorador, e depois a adoração. A adoração é muito importante, porém, ela não precede o adorador. E nos diz aqui o verso 17, que quando eles viram a Jesus, embora alguns duvidaram, eles o adoraram. E a adoração é exclusiva de Deus. Adoração é diferente de louvor, de louvar. Louvar a gente louva qualquer um, não é? Não tem problema, é dar aí um ato de grandiosidade a alguém, de um talento e etc e tal. Mas a adoração é algo exclusivo para Deus. Portanto, ser discípulo é diferente de ser seguidor. Ser discípulo é alguém que se propõe a obedecer a palavra de Jesus, mesmo quando a incredulidade vem sobre a sua vida. Ser discípulo é reconhecer que Jesus é Deus. Versículo 17. Quarta coisa que a gente aprende aqui é que Jesus é Deus no céu e na terra. Nós cantamos aqui, nosso Pai, que o teu nome seja bendito, não é isso? E na oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensina a orar para que a vontade dEle seja feita assim na terra, como a vontade de Deus é feita na minha vida e na sua vida, meu irmão. Ou você acha que Deus está preocupado com 4 paredes? Está preocupado com os animais, com a natureza? Pode até ter a sua preocupação. Mas no servir e no reino de Deus, sou eu e você
As pessoas que Deus está preocupada se entendem o que é reino de Deus, se entendem o que é ser discípulo de Jesus Cristo. E quando Jesus diz para aqueles discípulos que estavam ali, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele está dizendo que Ele é Deus do céu, mas Ele é Deus aqui na minha vida, na sua vida. Em qualquer situação, Ele é Deus, fazendo ou não fazendo. Portanto, reconhecer Jesus como Deus faz parte do discipulado. O sacrifício foi necessário, a morte de Jesus foi necessária, a ressurreição de Jesus foi necessária, para que eu e você, aqueles 11 discípulos, a nação de Israel e o mundo inteiro, soubesse que Jesus é Deus, na terra ou no céu, porque toda autoridade lhe foi dada. Quinta coisa que nós aprendemos nesse texto é que é dado aos discípulos, não aos seguidores, mas aos discípulos de Jesus, a ordem de fazer discípulos. Vocês já viram alguma ovelha gerar vaca? Não é que é mesmo? Nem vaca gera ovelha, não é verdade? Ovelha gera ovelha, discípulos geram discípulos. Queridos irmãos, isso é algo muito importante, porque esta comissão, esta ordem, eu vou chamar assim, benefício, ou essa grandiosidade, a gente não pode salvar ninguém, a gente não pode fazer nada para que alguém seja salvo, a não ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a não ser testemunhar aquilo que nós cremos e professamos, que Jesus é Deus, Ele pode mudar a vida, Ele muda de dentro para fora, Ele muda conceito de pensamento, Ele muda conceito de coração, Jesus pode mudar, mas porque Ele é Deus e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então não adianta você ficar apático diante do Senhor Jesus, porque não tem como, porque se Ele te tocar, é irresistível a sua ida até Jesus, porque é Ele quem vai até você. E ele dá uma missão muito bacana, que é fazer discípulo, é levar Jesus às outras pessoas. Assim no meu trabalho, na minha escola, no meu dia a dia, naquilo que eu faço, com quem eu ando, é importante. E ele diz, versículo 19, ide, portanto, e fazei discípulos. A gente tem mania de achar que o ide é para missionário. Lá na Amazônia, onde está Adilson e Cíntia, o ide é para o Juarez, que está lá na França, vivendo lá um momento difícil, onde o país é mais muçulmano que francês hoje. A gente acha que o id é para o... Como é que é o nome daquele menino que está lá no Cepal, lá? Diego, que está longe, num lugar lá que se falar em Cristo, Deus corta a cabeça dele. Meu querido, o id de Jesus começa aonde eu estou. Aonde eu estou, no meio em que eu estou, é aqui que começa o ide de Jesus, é onde você vai e fazer discípulo de todas as nações, porque por onde você for, você tem que exalar o Evangelho de Jesus, porque você é discípulo de Jesus, porque você aprende do próprio Cristo, o amor que Ele derramou sobre você. Portanto, o ide não é para os outros, o ide também é para nós. O ide não começa em algum lugar depois de mim, não, mas o ide começa a partir de mim, da onde eu estou, daquilo que eu faço, pregando o Evangelho. E esse ide não é amanhã, mas é agora, é hoje, quando eu saio daqui, é onde eu preciso pregar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, seja para onde for, a todas as nações. Em sexto lugar, discípulo de Jesus Cristo precisa multiplicar o que ele tem aprendido. Uma coisa muito legal que a gente tem visto nas redes sociais é o compartilhar. Gente, o que eu recebo de bobeira, não é brincadeira não, hein? A gente faz parte de uns grupos aí, que misericórdia. Não é verdade? E os caras compartilham
muita coisa que não me enche nada, não me agrega nada. Pelo contrário, muitas coisas, se eu der atenção, é capaz de me afastar de Deus. Enquanto a gente deveria compartilhar a palavra de Deus, Jesus Cristo, aquilo que eu creio, porque eu sou passageiro aqui, eu sou discípulo de Jesus, chamado para ir a partir de mim, eu sou discípulo de Jesus que creio na sua autoridade, eu sou discípulo de Jesus que obedeço, que o adoro, portanto, eu preciso compartilhar, seja nas minhas mídias sociais, seja no meu falar, no meu ouvir, aonde eu estou, eu preciso compartilhar Jesus Cristo, porque eu não sei se vocês sabem, vivemos dias que precedem a volta do Senhor Jesus. Olha, a volta do Senhor Jesus começa quando Ele foi, tem 2000 anos isso. Então, no mínimo, nós estamos 2000 anos mais próximos da volta de Jesus Cristo. O que você tem feito com a sua vida? E, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse encontro de Jesus, quando eu olho para essa conversa de Jesus com aqueles homens que são chamados para serem discípulos, que não se querem ficar descansando, sendo espectadores da palavra de Deus, mas, de fato, divulgadores, aqueles que compartilham, que pregam e vivem e até morrem pelo Evangelho, eu vejo que eu preciso melhorar muito para ser um discípulo de Jesus Cristo, e somente contando com a graça e a ação do Espírito Santo de Deus, posso me tornar de fato um discípulo de Jesus. Portanto, meus irmãos, como discípulo de Jesus, o nosso ID compreende também em multiplicar aquilo que temos aprendido de Jesus Cristo para os outros, da nossa própria casa, da nossa própria vizinhança, do nosso próprio bairro, da nossa própria cidade, e por onde a gente alcançar, precisamos levar a palavra do Evangelho. E por fim, aprendemos nesse texto que a presença de Jesus, ela é constante com os seus discípulos. Olha o que nos diz o texto, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco. Não é semanalmente não, nem dominicalmente não. É todos os dias. Está escrito aqui, meu irmão. Como diz o pastor Marcos, né? Se está escrito, eu creio. Não é isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até que eu volte. Portanto, não pense que eu e você podemos fazer coisas que só Deus pode fazer. A nossa parte é testemunhar aquilo que nós cremos. A nossa parte é ser discípulo de Jesus e não seguidor. Gente, eu me lembro aqui da visão de Ezequiel, quando diz a palavra de Deus que o Espírito levou a um vale de ossos secos. Vocês se lembram desse texto muito conhecido, né? Que ele viu lá um vale de ossos secos. E Deus fala para ele, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. E Deus pergunta, pode isso se tornar de pé e virar gente novamente? O que o Ezequiel fala? Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E o que Deus faz? Profetiza. Profetiza a esses ossos para que gerem tendões, carnes e se coloquem de pé. Depois Deus fala, profetiza para eles, para que entre neles o Espírito. E depois Deus, a uma alusão da nação, fala, olha, é isso que eu vou fazer com a nação de Israel, que estava totalmente subordinada lá aos babilônicos, e Deus estava falando que os traria de pé novamente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês na visão do profeta Ezequiel. Ele não foi um espectador. Deus não podia fazer tudo sem ele falar nada? Podia ou não podia? Não podia. Mas por que Deus então manda ele profetizar? Se o poder era de Deus, se o querer era de Deus, porque Deus nos valoriza naquilo que Ele mesmo nos chama para fazer. Deus não quer fazer aquilo que eu posso fazer, e acho que nem vai fazer. Mas aquilo que Ele me chamou e te chamou para fazer,
é você que vai fazer. E isso é bacana demais, porque o fazer pelo fazer, nada vai acontecer. Mas quando Deus manda, até osso seco se põe de pé. Até osso seco se vira um grande exército. Quando Deus manda e nós obedecemos, meus queridos irmãos, o fazer por fazer nada acontece. Mas quando Deus manda, as coisas acontecem. E Ele não nos chamou para sermos seguidores ou meros espectadores do seu poder, do seu reino, da sua graça e da sua glória. Nos chamou para compartilharmos isso, para vivermos isso. Por isso Ele dá autoridade aos discípulos de fazerem discípulos de todas as nações, para que eles ensinem o que eles mesmos têm aprendido. Queridos irmãos, concluo aqui dizendo o seguinte: seguidores vão estar sempre insatisfeitos com seus líderes, com seus irmãos, com sua igreja, porque querem ser servidos e achar tudo pronto, querem servir e não fazer parte da obra, não querem assumir compromisso, mas querem criticar aqueles que assumem compromissos. Seguem a bênção de Jesus e não o Jesus da bênção. Seguidores vivem mais pela sociedade do que pela fé que professam. Logo, não conseguem e nunca vão conseguir pregar o Evangelho de Jesus, porque servir é uma essência do Evangelho. Se você quer ser discípulo de Jesus, na essência da palavra, de dia a dia tomar a sua cruz e segui-lo, você precisa compreender isso, que a gente só precisa obedecer, mais nada. O resto é Deus quem vai agir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus caminhos, porque eu e você estamos numa caminhada, e certamente somente você e Deus podem responder quem são vocês nesta caminhada. Seguidores ou discípulos de Jesus? Pelos frutos conhecereis a árvore. Que Deus nos abençoe. Amém.